a destinação dos recursos que estavam com o Ministério do Meio Ambiente tinham uma relação direta e objetiva com a redução ou com a mitigação das mudanças climáticas. Enfim, essa é uma estratégia fundamental. Eu li notícias recentes que apontam que hoje o BNDES teria na faixa aí de 560 milhões de reais no Fundo Clima, disponíveis para serem acessados. Agora, essa política de juros, essas regras, de fato, elas têm que ser vantajosas, porque, se não forem, o mercado não vai comprar, não vai adotar a política se ele tiver fontes que possam oferecer condições mais adequadas, sem os compromissos com as mudanças de tecnologias que envolvem a mudança do clima. Os planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento dos biomas. Então, nós temos 2 deles em execução, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal e o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas do bioma Cerrado. Então, o Cerrado, apesar de não ser um dos biomas patrimônio nacional, entrou na política de materialização de plano de prevenção e controle, porque, num determinado momento, na década passada, o Cerrado já estava evoluindo muito o desmatamento no Cerrado, e ele é um tipo de bioma que não tem floresta, então ele parece inexpressível, parece que não serve para nada, porque são vegetações arbustivas, e a impressão que dá, principalmente para nós que estamos acostumados com a exuberância da Mata Atlântica, encontrar o bioma como o Cerrado, para a gente parece um bioma pobre, que, de olhar uma vegetação arbustiva, mas que ele tem muita riqueza, e por essa depreciação visual, estética, ele tem sido objeto de avanço da produção bovina, de algumas monoculturas, e ele já ultrapassa 50% de desmatamento da sua cobertura original. É evidente que não se compara com a Mata Atlântica, que já avançou mais de 90%, mas a Mata Atlântica, esse processo é desde o descobrimento. O Cerrado, não. O Cerrado tem sido um processo atual, esse avanço no desmatamento. Então, o governo federal lançou esse plano, esses 2 planos que envolvem, não são planos do Ministério do Meio Ambiente, são planos do governo federal, comandados pela Casa Civil, que envolvem um conjunto grande de ministérios e que tem investido não só na repressão, mas também em medidas econômicas, no controle da distribuição. Por exemplo, na Amazônia, começaram a mapear o destino da carne ilegal da Amazônia, da soja ilegal da Amazônia, e começaram a autuar a ponta, as grandes redes de supermercados que compram carne de áreas embargadas e etc. E, com isso, teve um recuo dessas grandes corporações e que passaram a controlar a origem. Antes elas não se preocupavam e depois elas passaram a controlar essas origens. Bom, também como instrumento, as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança do Clima, uma comissão que foi criada em 99, as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases através de alíquotas diferenciadas, isenções, compensações, incentivos e outros a serem estabelecidos em lei específica, que deve ser o foco principal da nossa política. As linhas de crédito e financiamento, e a gente, já nesse caso, já tem recursos para crédito e financiamento no BNDES, então já está em execução. Os mecanismos financeiros e econômicos no âmbito nacional, referente à mitigação e adaptação, então a criação de isenções fiscais para equipamentos e tecnologias que possam minimizar os processos de lançamento, e as medidas existentes ou a serem criadas que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução das emissões, bem como para a adaptação, dentre os quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas. Olha aí, desembargador Gessé Torres, sua área, né? Compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão
para a exploração de serviços públicos e recursos naturais. Hoje a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que, a partir de 97, criou um instrumento importante, que é o instrumento da outorga do direito de uso de recursos hídricos, que é um instrumento poderoso para a gente conseguir reverter processos como o que está se dando em São Paulo, que acabam envolvendo uma sobrecarga de uso de determinados corpos hídricos que, com o passar do tempo, vão se esgotando, vão sofrendo as consequências de um processo que não tem medido a capacidade de atendimento dos usos para os quais aquele recurso ambiental está sendo pressionado. Os registros, inventários, estimativas e avaliações e qualquer outros estudos de emissões, então, alguns órgãos importantes, como o INPE, têm sido fundamentais, a Embrapa, na construção desses instrumentos, o estabelecimento de padrões ambientais e de metas quantificáveis e verificáveis para a redução das emissões. Então, os padrões ambientais, que já são um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente desde 81, que define padrões de lançamento, então é um instrumento importante, ele reaparece aqui na Política de Mudança do Clima. E aí aparece a parte dos instrumentos institucionais, que, em outras normas, aparecem como sistemas. Então, tem um Sistema Nacional do Meio Ambiente, composto por órgãos. Aqui ele aparece com o nome de instrumentos institucionais, mas, na verdade, ele cria um sistema composto por órgãos que assumem competências específicas no âmbito de toda a política. O primeiro dele, esse Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que foi criado em 2007 por um decreto que estabelece sua composição por 16 ministérios. Tem também a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, criada em 1999, composta por 11 ministérios. O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que foi criado em 2000 pelo decreto 3515, e ele é, dessas todas, a única estrutura que compreende a participação dos setores da sociedade civil. Então, esse é o fórum que expressa a participação da sociedade nas discussões sobre mudança do clima. Então, ele tem como objetivo a conscientização e a mobilização da sociedade para a discussão e a tomada de decisão sobre os impactos dos gases que intensifiquem o efeito estufa. Ele é presidido pela Presidência da República, composto por ministros de Estado, presidentes de agências reguladoras, secretários estaduais de meio ambiente e representantes da sociedade, desde os setores empresarial, que tem a representação não só da representação patronal, mas também dos trabalhadores. Então, tem lá a CONTAG, que é tem a CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, que é a representação patronal, e tem também a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Então, o setor empresarial entra com patrões e empregados. A sociedade civil, a academia, que é fundamental, porque ela que hoje tem a expertise para trazer as informações que vão fundamentar as decisões, e as organizações não governamentais, algumas delas já com uma atuação marcante na discussão sobre mudança do clima. Tem a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, a chamada Rede Clima, criada por uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2007, e que envolve exatamente o conjunto de agentes da academia e de instituições voltadas à pesquisa, que vão se reunir como se fosse o nosso micro IPCC, como se fosse o ambiente onde nós vamos reunir os cientistas brasileiros para a discussão das questões que envolvem o Brasil. E, por fim, a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, que foi criada em 2007 pelo Decreto 6065. Bom, a política lança também a ideia do mercado brasileiro da redução de emissões, na lógica do MDL, dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que são mecanismos que aparecem no âmbito das discussões de Kyoto
e que trabalham com uma lógica de compensação financeira pelos lançamentos. Então, é como se estabelecesse um patamar de lançamento, fizesse a definição de uma linha de lançamento e colocasse todos os países com referência a essa linha, para identificar aqueles que passam, que os lançamentos ultrapassam essa linha e quanto ultrapassam, e aqueles países que estão abaixo dessa linha. E o mercado ele vai se basear mais ou menos nessa lógica. Ou seja, a ideia é equilibrar os lançamentos naquele alinhamento. Quem está lançando muito, então tem que pagar. Quem está bem abaixo da linha tem que receber. Porque a ideia é que o desenvolvimento global tenha como referência os limites de lançamento. Se tem nações que enriqueceram e se desenvolveram à base de um custo ambiental que vai recair sobre toda a sociedade mundial, ou seja, o padrão de riqueza dos norte-americanos tem sido pago e será pago no futuro pela sociedade pobre no mundo inteiro, pela África e por outros países que não têm acesso a uma série de benefícios dessa produção e, mais do que isso, sofrem as consequências ambientais desse processo que envolve um grande consumo de energia. Então, há um desequilíbrio econômico nesse processo. Então, a ideia do mercado é, de alguma forma, estabelecer uma compensação. Bom, tudo bem, nós não vamos acabar com os lançamentos de uma hora para outra, mas, no padrão estabelecido, a gente pode criar as condições para um equilíbrio econômico para que as nações que não lançam não entrem na mesma linha de desenvolvimento que as nações que já estão lançando, porque senão é o fracasso de qualquer política. Então, como fazer isso? Transferindo tecnologia, transferindo recursos para que essas nações possam desenvolver, se fundando numa lógica que seja mais adequada aos seus sistemas naturais, como, por exemplo, o Brasil abre mão de florestas importantes com grande diversidade biológica, que poderia alimentar uma economia poderosa baseada no nosso patrimônio genético, que, durante muitas décadas, foi saqueado por empresas estrangeiras que levavam, capturavam o conhecimento tradicional associado, ou mesmo representações do nosso patrimônio genético, patenteavam, descobriam sua sequência genética, patenteavam e lançavam, com base nessas patentes, produtos que são vendidos no mundo inteiro. Então, enriqueciam com o patrimônio da diversidade biológica brasileira. Isso aconteceu das formas mais variadas, inclusive algumas bastante grosseiras, que acabaram não se consolidando, como foi o caso do Japão, que patenteou o cupuaçu. Nunca nasceu um pé de cupuaçu no Japão, mas eles patentearam o cupuaçu no mercado internacional. Então, a gente, quando fosse na Amazônia comprar um bombom de cupuaçu, teria que pagar royalties aos japoneses, porque o dono da patente era eles. Mas, nesse caso, como ele é tão grosseiro, tão grotesco, o Brasil conseguiu quebrar essa patente. Mas uma série de outras patentes feitas com base em produtos brasileiros, até hoje, enriquecem empresas estrangeiras em detrimento das populações tradicionais que guardavam segredos importantes. Então, muitas dessas missões evangélicas e de ONGs que operam na Amazônia, historicamente, muitas que eu digo não é a maioria, que a maioria, eu não poderia dizer que é a maioria, mas muitas atuavam de fachada, levando benefícios para populações tradicionais, levando lá medicamento, dando assistência social, evangelizando e blá, 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 para conviver com essas pessoas, para observar, meramente para observar seus hábitos. Quando detecta que uma pessoa que está lá com uma dor nas costas, pega uma raiz, ferve e toma um chá e passa, ela pega um pedaço dessa raiz, leva para o laboratório, já identificando qual o benefício dela. Então, não gastou praticamente nada em pesquisa científica. Só em observação, ela conseguiu detectar a finalidade de um patrimônio, vai lá, registra a sequência genética, patenteia e passa a ganhar dinheiro, dando lá os famosos espelhinhos em troca de conhecimento tradicional associado. Então, a ideia do mercado de carbono é exatamente criar um sistema que possa oferecer esses processos. Então, ele é criado, o Mercado Brasileiro de Redução das Emissões, ele será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores, entidades de balcão organizado, autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases do efeito estufa evitadas, certificadas. E, então, a ideia deles é o seguinte: se tem sistemas que capturam os gases, se tem processos produtivos que envolvem a utilização desses gases, eles geram títulos que podem ser comprados por geradores de gases. Então, enquanto o gerador dos gases não consegue diminuir a geração, não consegue alterar sua tecnologia para diminuir a geração desses gases, ele, como compensação financeira, compra títulos de atividades que desenvolvam métodos de captura de gases, e, com isso, ele está financiando uma atividade que vai aumentar a captura, em compensação à incapacidade técnica ou financeira momentânea, que deve ser momentânea, de diminuir ou de encerrar suas emissões. Então, é um mercado que já tem funcionado. Aqui no Rio, a gente tem a Bolsa Verde, como uma bolsa de valores, que já tem operado um pouco nesse mercado, tentando criar e comercializar títulos mobiliários vinculados à questão da mudança do clima. Bom, já estamos chegando no final. E aí, antes de concluir, tem um outro veto que é importante da gente observar, que foi o veto integral ao artigo 10 da lei, que entra exatamente na mesma linha do objetivo que foi vetado lá no artigo 4º, que é da substituição gradativa de combustíveis fósseis como instrumento de ação governamental no âmbito da política nacional, que consiste no incentivo ao desenvolvimento de energias renováveis e no aumento progressivo de sua participação na matriz energética brasileira, em substituição aos combustíveis fósseis. Então, o texto ele é claro, que a ideia é uma substituição gradativa, e quem vai definir qual é o alcance desse período de substituição é exatamente a norma regulamentar. Então, um decreto poderia estabelecer um longo prazo, com medidas que fossem tímidas, talvez, num primeiro momento, no sentido de diminuir a produção do combustível fóssil, porque senão iria na contramão da nossa política energética de investir no pré-sal. Quanto de recurso não tem sido investido no pré-sal? Então, o medo é exatamente que uma norma dessa comprometa os investimentos no pré-sal, mas o restante do texto ele é claro que a ideia é aumentar progressivamente a participação de matrizes limpas, de energia limpa na matriz energética brasileira. Então, é deslocar um pouco dos investimentos para energia solar, para energia eólica, para a biomassa, para outras fontes que já têm domínio tecnológico bastante suficiente para que se de fato vire política pública. O que não tem suficientemente é exatamente o recurso público necessário para que essa matriz se materialize. E aí, continuando no artigo 10, diz que o aumento gradativo da participação da energia elétrica produzida por empreendimentos e produtores independentes autônomos, concebidos com base nas fontes eólicas de geração de energia, nas pequenas centrais hidrelétricas, tem aumentado a alternativa de se trabalhar, ao invés dessas grandes hidrelétricas que causam um impacto social e ambiental muito grande, trabalhar a política das pequenas hidrelétricas. Quem, eventualmente, viaja para São Paulo de carro, deve ter acompanhado as obras e hoje já a operação de 2 pequenas centrais hidrelétricas que foram construídas no Paraíba do Sul, que fica bem rente à Dutra, logo que passa, que sai do Rio de Janeiro, entra no estado de São Paulo, ali em Queluz e Cruzeiro, se não me engano,
que são os 2 primeiros municípios, eles abrigam 2 pequenas centrais que estão hoje aproveitando bem a geração de energia no âmbito do Rio Paraíba do Sul, sem causar nenhum impacto, que é a chamada hidrelétrica de fio d'água. Ela não envolve o alagamento de áreas, ela funciona exatamente no leito do rio, ela causa, é evidente que causa impactos, mas os impactos comparados com os impactos das grandes hidrelétricas são muito menores. Então, essa é a ideia, né? E a questão da biomassa. O incentivo à produção do biodiesel, preferencialmente a partir de unidades produtoras de agricultura familiar, para não investir na monocultura, que a monocultura é um grave problema ambiental na atualidade, monocultura da soja, da cana. Então, quando se fala do biodiesel, ele, de fato, tem sido uma alternativa importante para o Brasil, desembargador, mas porque quando ele entra, quando se coloca o biodiesel nos caminhões, ou quando se utiliza o álcool como combustível alternativo, não só o álcool diretamente, mas a mistura do álcool na gasolina, ele diminui as emissões, ele diminui a necessidade de retirada do petróleo e diminui as emissões de gases causadores do efeito estufa. Só que o processo de produção da cana, que é a nossa matriz, né, do álcool, ele é muito degradador. Então, a gente tem aqui no estado do Rio, a região norte e noroeste fluminense, que abrigaram grande parte da produção de cana no Rio de Janeiro e que praticamente desertificaram boa parte dessas áreas, esgotando recursos hídricos, eliminando corpos d'água variados e criando um processo de empobrecimento do solo onde só cresce capim-colonião, que aquilo é uma praga que cresce em qualquer lugar e que passa por processos de autocombustão. Ele cresce sozinho, ele pega fogo sozinho, ele renasce das cinzas, né, é a verdadeira fênix ecológica, esse capim, porque é uma praga que domina solos que não têm mais nutrientes e não conseguem se desenvolver nenhum tipo de outro de cultura, porque a monocultura esgotou completamente a capacidade daquele solo. Então, quando se fala aqui do biodiesel, a ideia é que ele seja produzido pela agricultura familiar ou por cooperativas ou associações de pequenos agricultores, porque eles, muitas vezes, trabalham processos compartilhados de produção, não trabalham sistemas monoculturais. Normalmente, eles também trabalham agricultura de subsistência e produzem algumas outras atividades integradas, muitas vezes, com a cobertura florestal. E o uso progressivo em substituição ao óleo diesel derivado do petróleo, particularmente no setor de transportes. Essa é uma medida importante. O estímulo à produção de energia a partir de fonte solar, eólica, termal, biomassa, de cogeração, pelo aproveitamento do potencial hidráulico de sistemas isolados de pequeno porte, que a gente acabou de falar. O incentivo à utilização de energia térmica solar em sistemas para aquecimento de água, para a redução do consumo doméstico de eletricidade e industrial, em especial em localidades em que a produção desta advenha de usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Ontem, eu não sei se foi na Hora do Brasil ou se foi num dos jornais televisivos, que eu ouvi a notícia de que o ano de 2014 nos últimos anos, o que mais está se recorrendo ao uso de termoelétricas, da energia termoelétrica, exatamente pela mesma circunstância que causa hoje o desabastecimento de água na região de São Paulo. A baixa quantidade de chuvas desse ano diminuiu bastante as áreas de várias hidrelétricas. Então, esse ano é o ano, me parece, eu não tenho certeza, porque eu ouvi a notícia assim, muito de passagem e depois não me aprofundei, mas me parece que é o ano com um registro de maior consumo de energia de fontes extremamente poluidoras, que são a produção ou com base no carvão ou no gás natural, principalmente no carvão, é uma produção bastante poluidora e que lança muitos gases. Então, aqui ele bota exatamente essa observação que esses investimentos devem priorizar áreas que dependam de termoelétrica, porque a termoelétrica é muito ruim. A promoção por organismos públicos
de pesquisa, desenvolvimento científico, de estudos e pesquisas, de inovação tecnológica, que é importante, a promoção da educação ambiental formal e não formal a respeito das vantagens e desvantagens e da crescente necessidade de utilização de fontes renováveis de energia em substituição aos combustíveis fósseis. O tratamento tributário diferenciado dos equipamentos destinados à geração de energia por fontes renováveis. Então, você diminuir a tributação desses equipamentos para favorecer a sua utilização. O incentivo à produção do etanol e o aumento das porcentagens do seu uso na mistura da gasolina. E, recentemente, houve uma diminuição dessa mistura, da presença do álcool. Então, vai na contramão do que estava sendo estabelecido. E o incentivo à produção de carvão vegetal a partir de florestas plantadas, para diminuir a pressão sobre as florestas naturais. A justificativa desse veto, ela vai mais ou menos na mesma linha do que foi a outra, né, dizendo que o dispositivo pretende indicar formas de substituição dos combustíveis fósseis na matriz energética brasileira. Que essa indicação, entretanto, não está adequadamente concatenada com as necessidades energéticas do país, o que pode fragilizar a confiabilidade e a segurança do sistema energético nacional. Ou seja, eu vejo como uma posição equivocada, porque, lendo o texto, fica claro que não é uma decisão, não é um indicativo abrupto de uma mudança, uma ruptura com o sistema atual, mas sim a ideia de fazer um investimento para uma gradual substituição dentro dos parâmetros que envolvem hoje a necessidade de consumo energético. Mas esse artigo foi integralmente vetado pela Presidência da República. Eu voltei? Os planos setoriais de mitigação. Esses planos setoriais de mitigação não apareceram na lei onde deveriam aparecer, que é onde constam os instrumentos. Esses planos setoriais deveriam constar como instrumentos da política, como temos aí o plano diretor como instrumento da política urbana, o plano de manejo como instrumento da conservação ambiental, o plano de recursos hídricos como instrumento da gestão de águas. Então, os planos setoriais de mitigação deveriam constar na lei como um instrumento. Não aparecem, mas aparecem no decreto 7390, que estabelece esses planos, visando a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas de passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas finas e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis. Então, nesse texto, a gente consegue identificar a amplitude dos planos setoriais, ou seja, a ideia é que eles funcionem para cada um dos setores aqui identificados. Isso é uma medida importante, porque cada setor vai se reunir e vai discutir o seu modelo, vai diagnosticar a sua situação atual e vai, através da participação da academia, né, da identificação das vulnerabilidades, dos processos de desenvolvimento, vai fazer a identificação para poder definir as metas de mitigação, onde é que deve se mexer para que haja uma diminuição dos processos de emissão. Agora, se a gente compara esses planos, esse comando legal que define que esses planos vão ditar as políticas públicas, porque lá no início, nas diretrizes, nos objetivos, o que a gente vê sempre a colocação de que as ações públicas elas devem integrar o poder público em todas as três esferas e devem envolver os setores econômicos e a sociedade. Então, não é um negócio que vai estar distante, né? Ele tem que estar entrando exatamente nos setores e transformando esses processos. Se a gente olha
hoje, por exemplo, para a questão da mobilidade, que envolve transporte, trânsito e etc., o que nós temos assistido nos últimos anos é um investimento irracional do governo federal na manutenção de uma quantidade que não justifica esse investimento de empregos na indústria automobilística. O governo federal vem abrindo mão do IPI para a produção de veículos há vários anos, e a gente acompanha aí todo momento, toda a propaganda, parece que eles vão acabar, né? Últimos dias de redução do IPI. Quantos anos já que a gente não vê a propaganda? Últimos dias, compre até sábado. Aí, na semana seguinte, novamente, últimos dias. E, de fato, essa política surtiu um efeito muito grande, efeito econômico na indústria, porque manteve o processo produtivo de veículos, mas, em contrapartida, hoje as cidades estão paradas. Não tem como dialogar com as políticas municipais de mobilidade urbana com uma política federal que estimula a venda de carros. Não tem como. O carro é um objeto de desejo. A gente cresce sonhando com carros, né? Esse marketing, essa propaganda, essa construção subjetiva, de fato, nos domina. A gente quer comprar o carro, quando a gente compra mal a gente começou a usar, a gente já quer um melhor, quer um mais novo, quer renovar anualmente, todo ano eu vou trocar de carro, todo ano eu estou com o meu carro novinho. E o fato é que os equipamentos hoje duram muito menos, um carro tem uma durabilidade muito menor, hoje uma batidinha qualquer arrebenta o carro inteiro. Hoje os processos de manutenção de equipamentos, principalmente eletroeletrônicos, obedecem à lógica da obsolescência programada, que é exatamente para que eles tenham uma baixa durabilidade, para que o processo de produção e de consumo continue sempre aquecido, independente de atingir a toda a população, mas para manter aquecido o consumo das parcelas que estão inclusas no mercado. E, no caso dos carros, foi bem sucedida essa política. Os dados indicam que a quantidade de veículos, aí não só os carros, mas incluído moto, caminhões, a quantidade de veículos em 2010, a frota de veículos em 2010 no Brasil era de 34 milhões de veículos. Em 2000, aliás. Em 2000, tínhamos 34 milhões de veículos. Em 2010, nós passamos para 75 milhões de veículos. Então, teve um aumento de mais de 100% na frota brasileira de veículos. O reflexo é esse, que é muito recente. Se a gente volta 15 anos atrás, a gente não vivia esse trânsito agora, que a gente vive agora. Dados recentes indicam que o Rio, hoje, é pior do que São Paulo no trânsito. Nós não temos a mesma extensão da cidade de São Paulo, mas hoje se registra índices de trânsito equivalentes, e que um estudo apontou que hoje o Rio é o pior trânsito do Brasil, porque nós temos mais dinheiro, a nossa economia cresceu, a nossa condição de comprar um carro cresceu. Você compra um carro em 60 vezes, né, você dá uma entrada e paga durante 5 anos, quando você acaba de pagar, praticamente acabou o carro junto, né? Você já não tem mais carro, porque ele já foi se desfazendo. Então, essa política ela vai na contramão do que se determina aqui como um plano setorial de mitigação. Como a gente vai ter uma melhoria na questão dos transportes se a gente não tem investimento em transporte público, nos modais que possa interligar e se constituir através das ferrovias? Um dos grandes problemas, um dos grandes fatores de lançamento de gases do Brasil é de transporte de carga, por causa também do diesel. O que a gente viu do parlamento recentemente? O Congresso Nacional aprovou a extensão do período de trabalho dos caminhoneiros. Já não basta a quantidade de acidentes, porque esses caras se submetem a condições completamente desumanas de trabalho, porque eles têm que correr o quanto mais rápido eles chegarem, maior o prêmio para quem está contratando o serviço. Quanto mais rápido, melhor a capacidade de pegar uma outra carga e ganhar mais dinheiro. E isso hoje é um problema que nos equipara a algumas guerras, porque quantas pessoas morrem no trânsito hoje em razão, muitas vezes, desse tipo de política, que investe no caminhão,
ao invés de investir em ferrovias para fazer o transporte de cargas com um custo muito menor, com uma capacidade muito maior e com um resultado, no âmbito de uma política de mudança do clima, muito mais eficiente. Nós não temos, a gente sabe que a gente está indo na contramão. Se a gente olha o metrô de São Paulo, ele tem evoluído bastante, mas o do Rio é uma vergonha, uma pouca vergonha. Em Brasília, fala-se na quantidade de dinheiro que se desviou para construir uma linha de metrô que é minúscula. A nossa aqui, a ampliação de linhas não tem uma lógica, porque ela, de fato, ela vai alongar a linha 1, né? Fala-se da linha lá que liga a Barra, mas, na verdade, ela vai encher de mais gente, que já está hoje tudo apinhado dentro do metrô, principalmente com as intervenções na cidade. Agora vai botar essa mesma linha, que já apinhou porque ligou com a linha 2, antes tinha o transbordo, agora já vai direto. Eu dava aula na Veiga de Almeida, e eu saía, às vezes, aqui do centro, para ir dar aula, e eu falava, bom, eu não vou passar pelo trânsito da Praça da Bandeira, eu vou de metrô. Só que teve 2 vezes que eu não consegui descer na estação ali do Maracanã. Não dava para sair do metrô, não dava para sair. Uma vez eu fiquei preso numa outra pessoa, minha chave enganchou na pessoa e eu não conseguia descer, eu não conseguia descer o braço para desenganchar a chave, a gente ficou preso. Eu tive que andar mais 2 estações para poder descer, pegar o metrô de volta, porque a minha chave ficou presa. A hora que soltou e eu consegui descer, ela ficou presa na calça do cara, eu tive que voltar para resgatar e o metrô foi embora e eu fui junto. Então, a impressão que dá é que os nossos governantes não andam de metrô. Agora eles andam, em tempo de eleição, mas eles andam de tarde, aí não adianta. Né? Tem que pegar na hora do rush, ir lá para a linha 2 para ver o que é. E agora vai ampliar para a Barra. Então, a gente não tem um investimento adequado na energia elétrica, não tem. As nossas fontes alternativas viram piada, porque tem lá um monte de catavento que não funciona para nada. O nosso transporte é todo individualizado, então, todo mundo quer sair com o seu carro e fica hoje todo mundo feliz, ouvindo música e no ar-condicionado, lançando gases do efeito estufa. Porque o calor, como é que a gente vivia? Aqui a faixa etária é variada, mas, em geral, as pessoas dessa sala andavam, décadas atrás, em carros sem ar-condicionado. E sobrevivemos, não foi? A gente viajava, a gente ficava no trânsito com carros sem ar-condicionado. Hoje não é admissível, né, andar de carro sem ar-condicionado. O calor está muito grande. Hoje não se trabalha no escritório sem ar-condicionado. Então, a gente gela os ambientes internos e superaquece o ambiente externo. Porque o calor das cidades hoje está muito relacionado também ao processo de esfriamento de ar interno, porque a gente esfria de dentro e joga o calor para fora, aumenta o calor das cidades. Então, os nossos carros parados nos trânsitos estão lançando poluição por gases e estão lançando calor na atmosfera. Os escritórios estão lançando calor na atmosfera. Então, é um caminho que não tem um resultado adequado. E a questão da agropecuária, para fechar. O Brasil o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Nós somos um país de bois, porque a maior população, se comparar, é de bovinos, não é de humanos. Nós temos mais bois no Brasil do que gente. Em dados de 2010, a população de bois no Brasil era de 209 milhões de bois. E somos só agora, chegamos a 200 milhões de pessoas. Algumas questões relacionadas a essa história são de fato assustadoras, porque a gente fica no nosso mundinho e a gente, às vezes, tem uma impressão tão micro das coisas que a gente, de fato, fica distante da realidade. Dos 200 milhões de brasileiros, 85% estão em áreas urbanas e 15% em áreas rurais. Alguém tem noção aproximada de quanto representa percentualmente em área as áreas urbanas brasileiras, onde estão 170 milhões de pessoas, de todo o território brasileiro? Quanto por cento de área urbana? Alguém chuta? É bem pequeno.
mais pequeno de que tamanho? Alguém arrisca? 10%. Seria um número razoável, mas é menos. Menos. 1%. 1%. Então, olha o que isso significa. Nós temos a dimensão dos nossos problemas cotidianos vinculados à cidade e a gente se estressa todos os dias porque a gente fica preso no trânsito, porque o esgoto está vazando, porque o lixo está no meio da rua, porque, enfim, um monte de coisas. A gente fica nesse nosso mundinho de problemas e dimensionando esses problemas como se eles fossem uma realidade grande, e não é uma realidade grande. A área urbana no Brasil usa 1% do território brasileiro. Então, o que está acontecendo com os outros 99% do território brasileiro? A gente tem que saber, né? Porque a nossa vida está aqui, mas é evidente que a gente depende desses 99%, porque deles vem nossa água, deles vem nosso alimento, deles vem o material para a nossa construção civil, para o nosso vestuário, etc. Mas a gente está olhando o nosso umbigo, de fato, é literalmente um umbigo, porque a gente está olhando esse 1% e esquece do resto. Agora, tem algumas pessoas, algumas poucas pessoas, que estão muito interessadas nesses 99% e que têm lutado muito para garantir a hegemonia dos seus interesses nesses 99%. Foi o que aconteceu, de alguma forma, com a discussão do Código Florestal, porque eles discutiam, não era a cidade, eles queriam discutir os 99%, 1% para eles não interessava. Deixa esse 1% aí para a população se matar, como a gente se mata, tem uma briga no trânsito, sai da paulada, dá tiro, a gente vive nesse estresse, nessa loucura, e esquece do restante. E o boi não. Um boi no Brasil, eu vi também um dado recente, que apontava que havia no Cerrado, ou na Amazônia, que são as duas áreas principais do boi, que ali havia cerca de 0,6% de cabeça de boi por hectare. A média que se tem é de 1%. Esse era o dado que eu sempre trabalhei nas minhas aulas. Um hectare. Cada boi precisa, em média, de 1 hectare no Brasil. Esse é o boi brasileiro, porque o boi norte-americano ele é confinado, ele fica lá na cerquinha, né? Quando a gente vê os filmes, vê as reportagens, o boi está na cerquinha, comendo a ração, bebendo a água dele ali. Ele não está no campo, como a gente vê quando vai viajar de carro ou de avião, que a gente passa naquela área enorme, aquele pasto gigantesco e aquela meia dúzia de boizinhos, às vezes procurando uma árvore para ficar na sombra, porque nem árvore tem, tudo aberto para uma meia dúzia de bois, porque eles usam, em média, 1 hectare, mas na Amazônia, no Cerrado, ou em um e outro, essa média é ainda menor. É 0,6 bois por hectare. Isso significa o quê? Vamos manter a média. Nós temos 210 milhões de bois, são 210 milhões de hectares do território brasileiro utilizados para boi. Aí a gente vai falar, bom, tem aí as lutas sociais, a briga por reforma agrária. A reforma agrária no Brasil foi para boi. Para a gente, não, mas o boi tem as terras no Brasil, porque tem cerca de mais de 20% do território brasileiro hoje é dos bois. E nós estamos brigando aqui por 1%, para morar nos casos Minha Casa Minha Vida, que antes era só para pobre, mas hoje os apartamentos estão sendo vendidos a 500, 600 mil reais, apartamento de 70 metros quadrados, né, que você tem que ter lá toda aquela tecnologia que as pessoas ainda veem com um pouco de graça, que você vai levantar a cama para abrir o sofá, você, enfim, tem que montar a tua casa para caber naquele minúsculo espaço, porque a gente está se apertando nas cidades, enquanto o campo avança sobre as florestas para a produção de boi e para a produção de soja. Aí a soja não é para a gente beber o nosso ADES, é para alimentar o boi norte-americano. Aquela raçãozinha que ele está comendo lá confinado são as nossas florestas, porque a nossa soja vai para alimentar boi norte-americano. E aí o Brasil está crescendo com a produção e com a exportação de carne. Nós exportamos milhões de toneladas de carne para o mundo inteiro. Somos o maior produtor. O único país que tem mais boi que o Brasil é a Índia, que não mata boi.
Então, aqui nós somos o país que tem mais bois e que mata mais bois e que exporta, portanto, mais carne vermelha no mundo. E essa exportação, se a gente faz uma outra projeção com relação ao uso de recursos naturais, além dela usar numa escala assustadora a quantidade de solo e avançar sobre nossas florestas para a expansão da produção do boi, ela também tem dois outros efeitos. Um é do próprio lançamento de gases. Uma das principais fontes de gases, metano, que é um dos gases estufa no Brasil, é o processo de ruminação dos bois. Eles produzem gases, metano, e com uma população dessa, olha quanto gás que não está indo para a atmosfera o tempo todo. E o consumo de água, que é assustador também. As estimativas elas variam, e tem variações grandes, mas, em média, a produção de 1 quilo de carne vermelha significa o consumo de 10 mil litros de água. Eu peguei uns dados de 2010, uma ocasião, que o Brasil exportou 1.300.000 toneladas de carne vermelha, só vermelha, porque se a gente olhar a ave, tem uma produção também gigantesca, assim, de milhões de animais desses outros. A gente exportou em 2010 1,3 milhões de toneladas de carne vermelha. E aí eu pensei, eu falei, quanto será que foi de água com isso? Porque quando a gente fala da questão da água, a gente também vive hoje uma injustiça profunda, porque lá em São Paulo o que está acontecendo? Está entrando na política de racionamento. Quando entra o racionamento, quem paga a conta? Somos nós, cidadãos. Quando teve racionamento de energia, o que acontecia? Ou a gente diminuía nosso consumo, ou a gente era multado por manter o consumo anterior. Então, a gente tem que se restringir das nossas atividades para poder atender uma falta de uma política pública eficiente. O que está acontecendo com a água é isso, está entrando no processo de racionamento, então o governo estimula. Ele dá desconto para quem economizar água e multa aqueles que não economizarem água. Então, as campanhas de conscientização, daqui a pouco, vão lançar um sabonete igual ao desodorante, né, porque o desodorante, hoje, eles fazem desodorante para proteção 48 horas. Para que proteger 48 horas se a gente toma banho todo dia? Não precisava de proteção 48 horas, bastava um desodorante normal. Mas vão lançar daqui a pouco sabonete de 48 horas para você não tirar o sabão depois do banho para economizar água, porque é o que estão dizendo, diminuam o seu consumo de água, diminua o tempo no banho. Agora, se a gente entra no site da Agência Nacional de Águas, a gente vai ver que quem consome água doce no Brasil não somos nós, é injusta essa campanha. Porque 70% da água doce brasileira vai para os processos de irrigação da produção rural, 20% vai para a indústria e 10% são consumidos por nós. Então, se há um racionamento, quem tem que pagar essa conta é quem usa mais água. E quem usa água é o boi, é a monocultura, porque eles consomem em processos que desperdiçam muita água. Lá no Oriente Médio, eles têm irrigação, só que lá os sistemas de gotejamento. Bota a mangueirinha em toda a área de plantio com furinhos e fica aquela gotinha molhando a terra e ela é suficiente para abastecer. O nosso não. O nosso é o sistema de dispersão. Os caras botam aqueles negócios girando, jogando água, encharcando o solo, porque não custa nada, está lá disponível, e na hora do racionamento, quem é que vai pagar mais caro e quem é que vai ter que diminuir o seu banho? O cidadão, é a pessoa individualmente. Então, a produção de boi, a produção de soja, esses produtos que hoje fazem do Brasil uma nação desenvolvida, a produção de alumínio, de ferro, né, tem aqui a CSA, entraram agora com uma ação criminal para criminalizar quem licenciou a CSA pelos danos que ela provocou ao meio ambiente, pela ilusão no processo de compromissos ambientais que ela assumiu e que acabou causando um grande problema. Ela é uma indústria alemã, que vem com recursos alemã, com tecnologia alemã, mas que lá na Alemanha não serve mais, então eles plantam em outros lugares, para implantar no nosso solo, para tirar recurso do subsolo, então degrada o nosso solo com a retirada do recurso, degrada o nosso ambiente com o processamento desse recurso, manda a totalidade dessa produção para a China, por isso que eles têm um porto agregado, que vai tudo para a China,
para a China fabricar as quinquilharias que a gente compra R$1,99 feliz da vida. Então, a gente está ficando com o custo da poluição e vendendo a nossa natureza para produzir coisas que nós não precisamos. Esse modelo, então, faz do Brasil hoje um país de sucesso, porque nós temos um país de dimensões continentais, território muito grande, solo fértil, clima temperado e água em abundância. São essas as características que fazem o Brasil hoje um país equilibrado nas suas contas externas, porque a gente exporta muito mais do que importa. Agora, a gente está exportando isso tudo porque não há muitos lugares no mundo que tenham essas condições. Então, o que estão comprando da gente não é propriamente esses produtos. O que estão comprando o que estão levando gratuitamente é nossa água, é nossa qualidade de vida, e não estão pagando por isso, a água está indo gratuitamente. Então, quando o Brasil exporta 1,3 milhões de toneladas de carne, ele, na verdade, está exportando uma quantidade enorme de água agregada a esse processo produtivo. Eu fui fazer um cálculo, já para encerrar, eu fui fazer um cálculo para saber, só com a carne vermelha, quanto o Brasil exportava gratuitamente de água doce. E aí eu não fui nos 10 mil de média, não. Eu pesquisei e achei, o menor índice que eu achei era de 3 mil litros de água por quilo de carne. O menor índice, porque o maior vai para 100 mil litros. É um negócio que a disparidade não é do cálculo do lançamento, é exatamente do nosso método, do nosso modelo de produção agrícola, que é descompromissado com processos de otimização. Larga o boi aí, a terra é barata, a água é gratuita, e então bota aí do jeito que for, porque está dando certo, deu certo até hoje. Então, eu multipliquei essa quantidade de carne vermelha por 3 mil litros de água. Eu não me lembro qual o número que deu. Eu peguei lá 1,3 milhões de toneladas, vezes 3 mil litros de água, e deu um número assustador, trilhões de litros, não sei quantos trilhões, dezenas de trilhões de litros de água. E aí eu não conseguia, para poder demonstrar o que isso significava, aproximar esse número de realidade nenhuma. Eu falava, o que são dezenas de trilhões de litros de água? O que isso encheria? Porque tem, às vezes, reportagens que falam, dá para encher tantas piscinas olímpicas, essa quantidade de água. Sim, mesmo assim fica um pouco distante. Aí eu falei, não, eu vou na Agência Nacional de Águas para ver nos estudos deles qual o cálculo de consumo de água anual por cada brasileiro. Em geral, quanto a gente usa para tomar banho, para beber, para os processos de produção de alimentos, enfim, todo o processo que nos mantém vivo, quanto de água o brasileiro consome por ano. E a Agência Nacional